Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, sempre para fazer a tua vontade. Nesse início de semana, hoje segunda-feira, mês de agosto, ontem nós celebramos a vocação sacerdotal e queremos continuar rezando pelos nossos padres durante toda essa semana. Sempre que você lembrar, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria para o seu pároco e para todos os párocos do mundo, né? Todos os padres do mundo. Nesse momento, nessa segunda-feira, início de semana, nós queremos também pedir as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Então, que as bênçãos de Deus caiam sobre cada um de nós para que a gente possa viver bem feliz essa semana. E que os nossos problemas com as bênçãos de Deus se tornem problemas pequenos, problemas solucionáveis. Que o Senhor nos abençoe nesse dia com a graça de Deus. Queremos nesse momento também nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus, para colocarmos na presença de Deus todas as pessoas que amamos, todas as pessoas que necessitam, que precisam das nossas orações. Então, diante de Deus, nessa proximidade, nessa intimidade com o nosso Deus, nós queremos hoje rezar pelo João Guilherme, pela Maria Rita, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, a Júlia dos Santos, a Maria Luísa, a Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, toda a sua família, Liene Santana, Meire Corrêa Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma, Maria Auxiliadora Castro, Baldo Cardoso, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Graciete, Aninha, Sandra da Silva, Gildelvan, Angelina, Marise, Maria Isabel Dias da Silva. Então, a Maria Isabel Dias da Silva, ela não está bem de saúde, está internada. E vamos, nesse dia de hoje, rezar e intensificar a nossa oração pela Maria Isabel Dias da Silva. Queremos também trazer presente o Rafael de Jesus Gomes, o Antônio Carlos Santana Brito, Ionete Santos Silva, Nonato, Marta Nunes e Rita Nunes, Lara e Manuele, o senhor Francisco Guilherme de Oliveira e a Gislaine Neri. Vamos rezar pela Gislaine para que os médicos, né, descubram o que ela tem, né, qual é a doença que ela tem e que logo encontre um tratamento, né? Então vamos intensificar também as nossas orações pela Gislaine Neri. Queremos também trazer presente cada um dos nossos familiares, rezar por todas as vítimas da pandemia, pelas pessoas que nesse momento se encontram internadas nas UTIs, nos hospitais e também doentes nas suas residências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos refletir o evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus capítulo 17, do versículo 22 ao 27. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram tristes.
Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar, mas para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Paguem-o e paguem por mim e por você. Pegue-o e paguem por mim e por você. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira parte do Evangelho traz, aí a missão de Jesus, que é a missão de dar a vida. É interessante um detalhe que diz que os discípulos estavam reunidos e junto com eles estava também Jesus. E aqui Jesus começa a compartilhar o seu destino, junto com os seus. Ele não quer que os discípulos fiquem sabendo, na hora, mas ele começa aqui a preparar os seus discípulos para o momento crucial da sua vida, o momento da sua entrega. E aqui ele começa a falar da morte. Ele primeiro diz que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Depois o matarão, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Certamente, depois de ouvir de Jesus que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, depois eles vão matar. Certamente eles nem escutaram a última parte que Jesus falou, que era a questão no terceiro dia ele ressuscitaria. Certamente, depois de ouvir umas palavras dessas, de ouvir, isso, eles certamente não escutaram e não entenderam que Jesus ia ressuscitar. E aqui fica uma dúvida, muito grande. E o texto diz que eles ficaram muito tristes, super compreensível. Se alguém chega para você e diz, eu vou morrer, alguém muito querido, que você ama muito, e conta, que está sendo ameaçado de morte, que pode morrer, você também ficará triste. Nós, qualquer um ficará triste, E certamente aqui os discípulos estavam muito, muito, muito tristes, porque eles acreditaram em Jesus. Eles colocaram tudo nas mãos de Jesus. Jesus deu sentido para a vida daqueles homens simples, daquelas mulheres simples, e que não tinham sentido ou que estavam vivendo uma desesperança e de repente aparece Jesus na vida deles e eles começam a viver, a gostar da vida. Esse Jesus que mudou a vida deles, Eles viviam trabalhando como alguns cobradores de imposto, outros pescadores, E tinham uma vida certamente pacata, uma vida sem muita novidade, uma vida parada, E de repente Jesus aparece na vida desses homens e começa, na vida também dessas mulheres, e começa a dar um novo sentido, Jesus coloca a vida dessas pessoas em movimento, Em movimento. E de repente eles começam a ouvir do próprio Jesus que ele vai morrer, que ele vai ser entregue aos homens, que ele vai sofrer e que depois vai morrer, mas que ele vai ressuscitar no terceiro dia. E depois desse encontro íntimo que Jesus fez com os seus, depois desse encontro de muita intimidade, certamente de muito diálogo também, Jesus e seus discípulos, eles chegam a Cafarnaum. E ali é interessante que os fiscais do imposto do templo, bom lembrar que tinha vários fiscais também do Império, do Império Romano, mas também tinha os fiscais do imposto do templo, que vão questionar, vão perguntar para Pedro. Certamente eles sabiam, porque eles anotavam, eles tinham as pessoas nas mãos, eles sabiam quem pagava e quem não pagava imposto, Mas, no entanto, eles vão questionar Pedro. Eu acho que Pedro aqui está com medo,
e vai dizer que Jesus paga sim o imposto, né? E aí, ao entrar em casa, Jesus vai perguntar para Pedro: o que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra receberam taxas e impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Claro, aí Pedro vai dizer dos estrangeiros, né? E aí Pedro vai responder dos estrangeiros. Então Jesus vai dizer: isso quer dizer que os filhos não precisam pagar. Ou seja, Jesus era filho de Deus, né? Pedro, filho de Deus. Quem está cobrando aqui esses impostos são o pessoal do templo, né? Então, quem é filho não precisa pagar. Porém, Jesus quer evitar, né, uma encrenca maior, e aí por isso Jesus vai dizer para Pedro: olha, Pedro, vai ao mar, joga o anzol, e na hora da primeiro peixe que você pegar, vai encontrar ali o dinheiro para pagar o imposto. Então, pague o seu e pague o meu. Então, essa atitude de Jesus com os seus, né? essa familiaridade, né? Jesus é família, né? Os discípulos faz parte da família de Jesus, e Jesus faz parte da família dos seus. Assim como Jesus também faz parte hoje da nossa família, ele é um dos nossos, né? Ele é um dos nossos. E que bom que nós temos Jesus na nossa vida, né? Que bom que nós temos Jesus na nossa vida. Então nós somos filhos, e como filhos nós precisamos ser, como filhos e filhas, precisamos ser livres, né? Livres. A gente paga os impostos, mas nessa liberdade de filho de Deus, para cumprir, né? Para cumprir as regras, né? Aí a gente precisa pagar, mas numa liberdade. Assim também muitos de nós pagamos ou contribuímos com o dízimo, não porque a igreja está cobrando, porque eu tenho aquela obrigação, não, nada disso, mas porque eu sou grata, né? Eu contribuo com o dízimo por gratidão, né? Porque eu sou grata a Deus. E eu quero contribuir com a minha comunidade, né? Eu quero que a minha comunidade continue viva, né? E aí por isso eu contribuo, mas nessa liberdade, né? Nessa liberdade dos filhos e das filhas amadas de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje nós somos convidados a escutar Jesus, né? E também a nos unir a todas as pessoas que também vivem essa situação de morte, né? Essa situação de perseguição. São tantas pessoas que, por causa da boa notícia, por causa do evangelho, por causa dos pobres, por causa da justiça, também são perseguidas, né? São perseguidas. Então vamos nos unir a todas essas pessoas e também nós nos colocando, sobretudo nesse mês vocacional, dizendo, respondendo sim ao nosso chamado. Todos nós somos chamados, todos. Porque às vezes a gente acha que só o padre e a freira, só eles foram chamados, né? E elas, né? Mas todos nós filhos e filhas amadas de Deus, somos chamados para cumprirmos uma missão aqui na terra, para cuidarmos da vida. E qual é a tua resposta? Que resposta você está dando para Deus? Você está dizendo sim ou não? Às vezes a gente diz não porque achamos que não temos capacidade, mas Deus capacita aqueles e aquelas, né, que Ele escolhe. Por isso, não tenha medo nunca de dizer sim ao projeto de Deus. E isso numa liberdade muito grande. Não porque o outro está pedindo para que eu diga sim, mas porque Deus precisa de mim e está me pedindo para cumprir uma missão, a missão de cuidar sempre da vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.